Olá pessoal, aqui é o Sentinela e essa é a segunda parte do áudio, onde estamos analisando a tragédia do Rio Grande do Sul e também em todo o mundo, sob a luz do Espírito de Profecia e da Palavra de Deus. Detalhes que ninguém está falando e você precisa saber urgente. Se você ainda não ouviu a parte 1 desse áudio, o link está na descrição. Vamos lá. Para resumir e não tomar muito tempo, a Bíblia nos mostra a história de Acabe, rei de Israel, que se casou com Jezabel, uma serva do diabo, disfarçada de pessoa bondosa e preocupada com a terra. Nessa história, o inseguro e abobalhado Acabe representa simbolicamente o poder civil, o Estado, os líderes das nações, os presidentes, os políticos e reis de todo o mundo. Jezabel, por sua vez, representa um poder religioso satânico, com carinha de bondade e preocupação com a humanidade. Um poder que controla as nações por trás das câmeras. Acabe é só um fantoche de Jezabel, um rei fraco e submisso aos caprichos e vontades de uma mulher perversa, doente e diabólica, com sede de poder, controle e vingança. Jezabel é o símbolo profético perfeito do papado, de Roma, controlando presidentes e países, em segredo, por trás das câmeras, escondido pela mídia, fazendo carinha de bondade e preocupação com a humanidade e com o planeta, ao mesmo tempo que elimina milhões, milhões de pessoas e persegue os verdadeiros cristãos em todo o mundo há centenas e centenas de anos. Um poder religioso que precisa do poder do Estado para voltar e oprimir e governar o mundo de forma tirânica e controladora. Isso tudo é história. Pesquise e você verá. Muito bem. Iremos estudar 1 Reis, capítulo 18. E na história desse capítulo, vemos paralelos muito importantes com os nossos dias. Por isso, fique atento e anote tudo. O rei Acabe, sendo um inútil, fraco, vil e imoral, se une em casamento com uma mulher psicopata, narcisista, satânica e com uma sede de poder impressionante. Nesse capítulo, Israel está mergulhado na idolatria. Acabe, um líder civil, que também pode ser visto como um líder da instituição religiosa do antigo Israel, é completamente submisso a Jezabel. Jezabel, então, manda eliminar todos os profetas de Deus. E no lugar deles, ela coloca os profetas de Baal. Vá fazendo os paralelos aí, com tudo o que está acontecendo hoje, dentro da instituição e no mundo, ok? Para você que não sabe quem é Baal, eu irei lhe explicar rapidamente, para você entender o quão atual é isso e como a história se repete em nossos dias com perfeição. Baal é a natureza sendo Deus. Ele é o Deus da chuva. Assim como hoje os pagãos chamam a natureza de mãe natureza ou mãe terra, naquela época ele era o pai natureza, o pai terra. Ele é o Deus do panteísmo, aonde a natureza é Deus e precisa ser adorada, respeitada e reverenciada como um Deus. Baal é o principal deus do paganismo, o deus da teoria da evolução, o do chamado Big Bang, e por consequência, o deus dos ateus. Isso mesmo, o Deus daqueles que se acham muito inteligentes e com a mente livre, por supostamente não adorar alguma divindade, mas que na verdade não tem ideia que na realidade são pagãos, adoradores do antigo Baal e nem sabem disso. A mente dessas pessoas é tão pequenininha, limitada e obscurecida que elas não percebem que, na sua angústia e desespero de não querer adorar nenhum Deus cristão e acreditar nos absurdos que chamam de científicos, elas acabam no colo de Baal e o adorando de uma forma tão profunda e especial que faria os cristãos parecerem um grupinho secular perdido. Esse comportamento se chama dissonância cognitiva ou simplesmente hipocrisia. Enfim, Baal tem um dia sagrado. Você sabe qual é? Adivinha. Adivinha qual é esse dia sagrado? Isso mesmo, o domingo. O dia do sol, o dia do renascimento da semana, o primeiro dia da semana. Por que você acha que ele é o dia que Constantino escolheu para ser sagrado no cristianismo apostatado de hoje? O dia supostamente santo que o cristianismo moderno guarda erroneamente há séculos. Séculos. Constantino era pagão, adorador da natureza, adorador de Baal, adorador do sol. Esse é o dia do sol, domingo. Você está entendendo o paralelo? Pois bem, o mundo entrou em uma fase final. A tragédia do Rio Grande do Sul e também os desastres climáticos em todo o mundo mostram que Satanás, através do papado, pisou no acelerador
e entramos numa fase de caos sem precedentes no mundo. Para se ter uma ideia da proporção do desastre no sul, mais de 80% da área habitada do Rio Grande do Sul ficou embaixo d'água. Uma tragédia sem precedentes na história do Brasil. Só para você ter uma ideia do tamanho do estrago, o estado do Rio Grande do Sul tem uma área 3 vezes maior que Portugal, que o país Portugal. Imagina isso. E mais de 2 vezes maior que a Inglaterra. Isso mesmo, Inglaterra. Ou seja, foi um desastre gigantesco. Dezenas de milhares de pessoas morreram e a mídia esconde os números para não admitir a incompetência e a maldade do governo atual. E também esconder a agenda do papado por trás das armas climáticas que estão sendo usadas para artificializar desastres naturais, ou melhor, desastres climáticos. E assim obrigar o mundo a seguir o seu plano de submeter o planeta a seus caprichos e às suas leis de submissão e controle mundial, principalmente uma lei dominical obrigatória, em que em breve será implementada em todo o mundo. Vamos então aos paralelos. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Anote tudo o que eu irei falar, ok? Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 diz: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Muito bem. Israel, sob o comando de Acabe e Jezabel, ou seja, Estado e Igreja, presidentes de países de todo o mundo, casados com o papado, um relacionamento íntimo e especial, levaram o povo em todo o mundo a praticar a adoração a Baal, ou seja, secularismo, paganismo, idolatria, imoralidade, culto ao humanismo, culto às vontades humanas. As pessoas se esqueceram de Deus, praticaram coisas perversas, e Deus então permitiu os desastres climáticos, que nesse caso foi uma seca que durou 3 anos e meio, e não caiu uma gota de chuva sobre a terra naquela época. Tudo isso em resposta à perseguição aos servos de Deus, realizadas por Jezabel e Acabe, junto com seus apoiadores e papagaios. Assim, eles mataram milhares de servos de Deus. E a promiscuidade, imoralidade, paganismo e humanismo imperou sobre a terra. Por isso, Deus mandou a seca de 3 anos e meio, para fazer o povo acordar e se arrepender de seus pecados e mudar de vida. O que está acontecendo hoje é exatamente a mesma coisa, ok? Essa seca não é somente uma catástrofe climática literal, mas também representa uma catástrofe espiritual da época. E Deus respondeu com uma seca de sua palavra também. Em nenhum lugar em todo o reino se conseguiu achar a palavra de Deus de verdade. De verdade. Em nenhum lugar. Vá fazendo os paralelos com os nossos dias de hoje. Vai fazendo. A instituição do Israel moderno hoje está ou não em uma seca espiritual histórica? Histórica. Ser sincero. Você vai aos templos e sai de lá satisfeito e cheio do Espírito Santo de verdade? De verdade. Seja sincero. Ou sai de lá revoltado com tudo que você vê e ouve? É uma abominação atrás da outra, provenientes do púlpito, da TV Nova Era, do rádio, da internet, um absurdo abominável atrás do outro. Nesse cenário, Deus chama Elias de volta para falar com Acabe, depois dos 3 anos e meio de seca. Lhe pergunto, quem é Elias hoje? Quem? Isso mesmo, o pequeno grupo dos fiéis de verdade, o remanescente, os 144 mil. Não é uma instituição. Nunca foi e nunca será. É um grupo de pessoas fiéis de verdade, justificados por sua fé e verdadeira igreja do Senhor. Essa é a verdadeira igreja do Senhor, o remanescente. No livro Recebereis Poder, página 285, diz o seguinte: Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Vou repetir aqui. Tal tempo nunca, nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa e eficaz oração. Muito interessante. Eu vou falar sobre oração numa parte desse áudio aqui, que você vai ficar impressionado. Precisamos entrar na obra individualmente. Você entendeu ou não? Entrar na obra individualmente. Individualmente, ok? Não é um grupo gigantesco de pessoas que vai para o céu. São indivíduos, indivíduos fiéis de verdade, que unidos
Em todo o mundo são a igreja invisível de Deus. Essa igreja não tem placa. Ela se constitui de todos os sinceros de verdade, de todas as igrejas, todas as denominações ao redor do mundo. Ok? Essa é a igreja, essa é a menina dos olhos de Deus. A igreja verdadeira do Senhor é um grupo de pessoas individualmente preparadas, não uma massa de manobra acéfala que perambula conforme as vontades dos pastores do inferno. A igreja verdadeira do Senhor, do tempo do fim, é composta de pessoas com liberdade de consciência, que pensam, que estudam, que conseguem ver o mal vindo à distância, conseguem ver de longe algo errado e se aproximando. Eles não se contaminaram com mulheres, com igrejas, eles não são institucionalizados. Você está entendendo a importância de saber diferenciar instituição e igreja? Continuando aqui. Versículo 2: E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema, extrema em Samaria. Estamos hoje em uma fome extrema da palavra de Deus ou não? O que você acha? Estamos também sendo ameaçados de fome extrema de comida, de verdade, hoje, devido aos problemas climáticos ou não? O que você acha? Você já armazenou algum alimento sabendo disso ou não? Isso é bom para você pensar e se preparar. Vamos lá. Versículo 3. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. E Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Muito interessante. Se Elias representa os 144 mil, os servos de Deus de verdade, conhecedores da verdade, quem são esses profetas sendo alimentados com pão e água? Ou seja, o essencial para sobreviver. Quem são esses profetas? Pensa, quem são? Esses aqui são os sinceros, que ainda estão na instituição, mas ainda não tomaram uma decisão firme de sair dela. E também são os fiéis de todas as denominações que se dizem cristãs hoje, que estão sendo sustentados pelo Espírito Santo nessas igrejas rebeldes, com pão e água, o essencial para o chamado final de sair delas, que acontecerá em breve. Sair das covas, sair das igrejas apostatadas, sair de Babilônia para não receber as suas pragas. E quanto a Obadias, quem é ele na profecia hoje? Ele representa os líderes ignorantes, que ainda não conheceram a verdade, mas em breve irão conhecer, devido à controvérsia que virá sobre o sábado e o domingo, e irá ajudar a manter vivo o povo sincero de Deus, até Elias chegar. Lhe pergunto, estamos ou não estamos começando a ver alguns políticos e líderes hoje que poderiam ser essas pessoas no tempo do fim? O que você acha? Alguns Obadias que estão lutando pela verdade, lutando pelo bem, lutando pela família, lutando pelo que é correto, pelo que é de Deus. Estamos vendo na ignorância deles, inclusive youtubers, pessoas que estão tentando lutar com o máximo que tem do seu conhecimento para proteger aquilo que é decente, aquilo que é honesto, aquilo que é de Deus, mesmo na sua limitada ignorância. Não é verdade? Estamos vendo isso, preste muita atenção. Versículo 5. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes das águas, e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. Perceba algo interessante nesse texto. Acabe, o poder civil, o Estado, estava mais preocupado com os animais do que com os seres humanos. Estamos vendo isso acontecer hoje perfeitamente. Pessoas que se preocupam mais com os animais, muito mais do que com o ser humano. Pode perceber. Outro detalhe: o poder civil, os políticos, estão mais preocupados com as suas posses, com a sua riqueza, com os seus interesses, estão mais preocupados com o seu próprio bolso do que sinceramente com as pessoas. E por isso se vendem por qualquer quantia, qualquer migalha que o papado lhes dá. E seguem a sua agenda, destruindo milhões de vidas ao redor do mundo. Líderes corruptos e diabólicos que aparentam ser pessoas boas e preocupadas com a humanidade, com as pessoas, mas por trás das câmeras são demônios com sede de poder, dinheiro e vingança. Você se lembra de alguém? Por que você está se lembrando quando eu falo tudo isso? Quais políticos se encaixam perfeitamente, descaradamente nesse perfil? Você sabe. E quanto na presidência da instituição religiosa? Quantos que você vê que se encaixa perfeitamente? Pense. Abra os olhos, meu amigo. 1 Reis 18 está se repetindo ao nosso redor hoje.
Verso 17 agora, vamos pular para ser mais rápido. Verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? O que está acontecendo hoje na mídia e até mesmo dentro dos templos é exatamente a mesma coisa. Tente pregar a verdade presente dentro dos templos e você verá não somente os pastores do inferno, como também anciãos e membros papagaios lhe expulsarem, lhe perseguirem nos templos e dizer que você é um perturbador, um extremista, um dissidente. Como eles gostam dessa palavra, dissidente, não é verdade? Se você perguntar para esses acéfalos papagaios o que é dissidente, a maioria não vai ter nem ideia do que é. Outro rótulo que eles gostam de usar é negacionista. Enfim, entre outros rótulos infantis que esses demônios criaram para perseguirem, denegrirem sua imagem e calarem os fiéis do Senhor. Pode perceber. E qual deveria ser a nossa resposta para esses agentes do diabo dentro dos templos? Qual seria? Elias responde no verso seguinte, verso 18. Então disse Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal, a Baalim. A instituição deixou os mandamentos do Senhor ou não? O que você acha? Abra os olhos e você verá a verdade claramente. Verso 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Perceba que ele chamou 450 de Baal e 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Em um outro áudio, eu vou deixar o link aqui na descrição, já falei sobre os 400 profetas de Aserá. Eles são os profetas dos bosques. O vídeo se chama 1 Reis 22, os profetas do bosque, os supostos ungidos do Senhor. Ouça o áudio e saiba quem eles são. Os 450 profetas de Baal representam a esquerda política e religiosa mundial, e os 400 profetas de Aserá representam a direita política e religiosa mundial. Eles se assentam na mesma mesa com Jezabel, com o papado, exatamente como é mostrado em Daniel 11:27. Pode perceber. Falando sobre o rei do norte e o rei do sul. O verso diz: Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o quê? Para fazerem o mal. Os dois lados, tanto a direita quanto a esquerda, eles estão atentos para fazerem o mal. Presta atenção. E a uma mesma mesa falarão a mentira. Mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim no tempo determinado. Eles são os dois lados da mesma moeda papal. Jezabel, o papado, usa esses dois lados políticos e ideológicos para criar uma guerra entre eles, para que assim o papado conduza essa guerra conforme lhe convém, sem que ninguém saiba. O papado também controla os líderes das igrejas de Babilônia e também os líderes da instituição, todos sentam na mesma mesa. Todos eles, líderes de Babilônia e líderes da instituição, sentam na mesma mesa e maquinam o mal constantemente. Eles parecem opostos um contra o outro na frente das câmeras, em cima dos púlpitos, mas na realidade, por trás das câmeras, por trás das cortinas, eles se sentam na mesma mesa e planejam o mal contra o mundo e contra os membros das suas igrejas, em segredo, sem que os membros saibam. Mas o texto de Daniel 11 é claro: em breve eles verão seu fim, no tempo determinado por Deus. Voltando agora ao texto. Elias, os fiéis a Deus de verdade em nossos dias, não estarão nem de um lado e nem do outro. Não serão torcedores políticos de esquerda ou de direita, pois entenderam que essa guerra política e ideológica é uma armadilha que irá enganar a maioria. Nesse momento, então, Elias chama a atenção dos governos no mundo e as pessoas de direita e de esquerda que estão dentro e fora da instituição, para provar quem é o Deus de verdade, quem é Deus de verdade e qual é a sua vontade. Todos reunidos no alto do Monte Carmelo, para que todos possam ver o grande engano e o livramento. Verso 20. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. A atenção do mundo será voltada para um pequeno povo, um remanescente. Eles não pertencem a uma denominação religiosa, eles são uma igreja invisível, tendo em mente que os profetas de Aserá, os falsos pastores da instituição, estão perseguindo os fiéis dentro e fora dos seus templos, e por isso é impossível permanecer dentro dos templos que estão cheios de abominações e cultuando a Baal e a Aserá. Você está entendendo o paralelo até aqui?
No livro Maranata, página 25, diz o seguinte: Satanás considera por súditos seus os habitantes do mundo. Adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. E se ele os pudesse desarraigar da terra, completo seria seu triunfo. Como influenciava as nações pagãs para destruírem Israel. Assim, num futuro próximo, ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. O povo de Deus é pequeno, minúsculo, muito pequeno, inclusive até desconhecido. Como é que um pequeno povo desconhecido terá uma denominação religiosa? Como é que isso é possível? Você entende? Seria conhecido se ele frequentasse a igreja A, a instituição B. Nesse caso, ele será desconhecido, ele será muito pequeno. Por quê? Porque esse grupo é invisível. Ele é composto de pessoas sinceras, justificadas pela sua fé, de todas as denominações cristãs. Eles não saberão de onde que vão vir esse pequeno grupo. Você entende? No verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. O que está acontecendo hoje nos templos? Os cultos a Deus não são misturados com os cultos a Baal? O que você acha? Eles estão misturados ou não? Cultos humanistas, sem normas, sem lei, sem regras, cada um faz aquilo que mais gosta, não aquilo que é a vontade de Deus, um mundo que se preocupa mais com os animais do que com os seres humanos, pessoas estão sendo superestimuladas a adorarem a natureza como se fosse um deus, a liderança mundial levando a população a buscar seus próprios prazeres imorais e corruptos, sem nenhuma lei, sem nenhuma regra, sem nenhum limite. Essa semana eu vi uma lei sendo aprovada na Alemanha que permite às pessoas a consumirem conteúdo de imoralidade infantil. Você entendeu? Eu não posso falar alguns termos aqui nesse lixo de plataforma. O mundo está adorando a Baal. O suposto povo de Deus está adorando a Baal dentro dos templos e ainda acham que estão adorando o Deus do universo, o Deus da Bíblia. Um absurdo atrás do outro. E para tudo isso, Elias diz: Até quando vocês irão servir a dois senhores? Até quando? Até quando vocês irão misturar o santo com o profano? Até quando vocês irão misturar o cristianismo puro e fiel, bíblico, fiel a Deus? Misturar isso com o mundanismo. Até quando? Verso 22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Lhe pergunto: aonde estão agora aqui, nesse verso, os 400 profetas de Aserá, que tinham sido também convocados a estarem ali? Aonde eles estão? Aqui Elias só vê os 450 profetas de Baal. Sabe aonde eles estavam, esses profetas de Aserá? Esses 400 profetas de Aserá, para quem ouviu o áudio dos profetas do bosque, eles representam os agentes de Satanás, fantasiados de pastores da instituição. Isso mesmo, que estavam escondidinhos, porque sabiam exatamente o que estava por vir. Isso mostra que esses demônios sabem muito bem todo o mal que eles estão promovendo dentro da instituição e sabem que uma hora a conta deles irá chegar, mas preferem não pensar nisso agora e aproveitar a corrupção e a vida boa enquanto ela dura. Você está entendendo? Verso 23. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponha sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa essa palavra. Aqui Elias, o remanescente, o pequeno grupo fiel no tempo do fim, irá apresentar a prova final ao mundo, para que todos tomem uma decisão. Perceba que os profetas de Baal não ficaram receosos com esse desafio. Lhe pergunto, você acha que eles aceitariam uma proposta se eles já não tivessem um plano para se beneficiar daquilo? O que você acha? Fogo descer do céu e consumir o sacrifício? Amigo, isso é algo difícil de fazer, não é verdade? Isso não é fácil de se produzir. Por que eles aceitaram isso então? É muito simples. Eles já tinham conversado entre eles e planejado algo para conseguir enganar as pessoas que estavam ali assistindo. Veja esse texto que interessante do Espírito de Profecia. Está em Profetas e Reis, página 72. Presta muita atenção. Enquanto continuam com suas exaltadas devoções,
Os astutos sacerdotes, veja só, astutos sacerdotes estão continuamente procurando imaginar algum meio pelo qual possam, preste atenção aqui, acender o fogo sobre o altar e levar o povo a crer que o fogo viera diretamente de Baal. Mas Elias lhes vigiava cada movimento. Olha isso que interessante. Lhe pergunto agora: Elias está vigiando hoje cada movimento do papado? Observando as mentiras e as fraudes e denunciando esses enganos? Sim ou não? O que você acha? Primeiro foram as picadinhas da morte. Você sabe o que é, né? As picadinhas da morte, que foram denunciadas por um pequeno grupo de servos de Deus de verdade. E agora estamos avisando sobre a fraude do clima, através da arma climática que eles estão usando contra a humanidade. A instituição não está fazendo esse trabalho. Ficou em completo silêncio e, na verdade, deu até o suporte para a agenda papal na época. A mesma coisa está acontecendo agora com a guerra climática. Completo silêncio, direcionando a atenção dos membros papagaios em serviço social. E muitos estão caindo, não é verdade? Quem está tocando a trombeta e denunciando é um pequenino grupo, muito pequeno. Até mesmo os que se dizem da verdade presente estão fazendo carinha de paisagem. Pode perceber, evitando entrar em uma possível polêmica que lhes custaria dinheiro de doações, que eles tanto amam. Se preocupam mais com encher o bolso de dinheiro do que em cumprir a missão de levar a verdade adiante. Preferem ficar em cima do muro e bajular a instituição do que se colocar na linha de frente e tocar a trombeta com o sonido correto. Pode perceber. Enfim, o texto continua. Esperando encontrar alguma oportunidade para a fraude, prosseguem com suas insensatas cerimônias. Pela fraude. Você entendeu? Pela fraude. A mesma coisa, os sacerdotes de Jezabel, os agentes do papado, estão direcionando o mundo com a mesma fraude, com uma fraude climática, para que todos acreditem que um domingo do clima precise ser implementado. Veja esse outro texto que interessante. Está em Profetas e Reis, página 73. Alegremente, Satanás teria vindo em socorro desses a quem havia enganado, e quem eram devotos de seu serviço. Alegremente ele teria enviado o fogo para queimar o sacrifício. Muito interessante. Mas Jeová havia fixado limites a Satanás, restringira seu poder, e nem todos os artifícios do inimigo podiam lançar sobre o altar de Baal uma única centelha. Muito, muito interessante, amigo. No tempo do fim, será diferente. Deus irá permitir Satanás fazer todos os seus supostos milagres para enganar, se possível, os próprios eleitos, testando a sinceridade dos corações no tempo do fim. A profecia diz que até fogo ele vai fazer cair do céu. De onde? Do céu. Lembra? Satanás pode fazer isso de forma direta. O último grande engano de Satanás para o mundo será algo impressionante. A maioria irá cair nessa mentira, nessa armadilha, mas ele pode produzir isso de forma indireta também, através dos seus agentes humanos, através de uma arma climática, e fazer o povo acreditar numa suposta crise climática, que na verdade seus agentes estão fabricando para se criar uma lei dominical mundial. Estamos vendo isso hoje ou não? Os dois bezerros da história representam o teste final. Um bezerro, o sábado, como dia sagrado, e o outro, o domingo, o suposto dia de descanso da terra. Qual é o verdadeiro dia de adoração? Qual é o verdadeiro dia do Senhor? Elias irá falar, e todos serão colocados à prova, e veremos qual será aceito por Deus à vista de todos. Verso 25. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles. Zombava deles, muito interessante. E dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim.
Olha que interessante aqui. E todo o povo se achegou a ele. E restaurou, presta muita atenção aqui, restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Que altar é esse? Que estava quebrado e ele foi restaurado. Que altar que é esse? Amigo, para quem ouviu ao nosso último áudio, chamado de O Caminho Desconhecido dentro do Santuário, irá entender perfeitamente que altar é esse. Esse é o altar de sacrifício. Isso mesmo, o altar de sacrifício. Esse altar foi completamente destruído pela instituição, pelos profetas de Aserá, pelos profetas do bosque. Eles odeiam o altar de sacrifício, porque é ali que devemos colocar todos os nossos vícios e pecados e parar de pecar de uma vez por todas. Mas os profetas de Aserá, os profetas da instituição, falam o quê? O que eles falam? Que todos irão pecar até o final, pois Jesus é amor e vai perdoar, não é verdade? Aqui, nesse momento, Elias, o pequeno grupo dos fiéis de verdade, chamam a atenção da população para se arrependerem de seus pecados. Chamam eles para uma nova vida, para uma conversão genuína, parar de pecar, para a justiça pela fé, uma vida de fidelidade que eles não estavam dando nenhuma importância até aquele momento. Aqui, o Elias do tempo do fim reconstrói o altar de sacrifício e convida o povo a se aproximar. Você está entendendo o paralelo aqui? Verso 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, presta atenção. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E até o rego se encheu de água. Muito interessante, meu amigo. Fogo combina com água? O que você acha? Por que Elias fez isso? Não era somente para desafiar a física e provar para todos que o Deus dele era aquele que comanda a natureza e a física, que está acima da natureza, acima do suposto Baal. É ele que comanda o clima. O que a água representa na palavra de Deus? O que você acha? O que a água representa na palavra de Deus? Ela representa o Espírito Santo. João 14, 4, lembra? João 14, 4. Em cima daquele altar, em cima daquela oferta de fidelidade e prova do sábado como um dia sagrado, o remanescente apresentará ao mundo com o poder do Espírito Santo, não em uma porção, como no tempo de Elias, ou numa porção dobrada, como no tempo de Eliseu, não. Nos últimos dias, a porção, meu amigo, será triplicada para os 144 mil. A terra será iluminada com a glória dos 3 anjos, com a glória imparável do Senhor. Você está entendendo? 3 vezes ele pediu para a água ser derramada. 3 vezes. Em cima do altar. Em cima do sábado, do santo sábado do Senhor. 3 vezes ele pediu e 3 vezes o Espírito Santo, de forma triplicada, foi colocado em cima dessa mensagem. Meu amigo, isso é maravilhoso. Verso 36. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és em Israel e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. O remanescente, no tempo do fim, estará pregando a verdade de uma forma poderosa ao mundo. A verdade sobre os mandamentos, a justiça pela fé, o santo sábado, com a porção tripla do Espírito Santo. Então, o que irá acontecer logo a seguir? O que vai acontecer? Verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. No meio
do trabalho final, o Senhor irá se manifestar ao seu povo e ao mundo. Eu não sei de que forma isso vai acontecer, mas será algo que todos irão ver e entender que aquele pequenino grupo de uma igreja invisível está com Deus. Verão isso de uma forma muito clara e todos precisarão então tomar uma decisão firme ao lado da verdade ou contra ela. Verso 39. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Muito interessante. Essa parte aqui, meu amigo, é muito especial. Presta muita atenção. Sabemos que, infelizmente, a maioria não acreditará na manifestação de Deus entre o seu povo. A maioria não vai acreditar. Pois a mídia e os governos colocarão aquele pequeno povo em descrédito rapidamente. Você sabe o poder que a mídia tem sobre alguns. Agora, o que significa essa parte onde Elias mata aqueles profetas de Baal? O que significa? Quem são essas pessoas no tempo do fim? Elas são os líderes satânicos, que levaram milhões de pessoas para o abismo com as suas mentiras, e também os rebeldes e amantes dos prazeres do mundo, que seguem a esses falsos pastores, de forma conveniente e consciente. Essa cena simboliza o fechamento da porta da graça para esses servos de Satanás. Simboliza que para eles, nesse período da história, não existe mais possibilidade de salvação. Eles escolheram o lado do mal, o lado da mentira, o lado de Satanás, e colherão os frutos dessa escolha. Quando o sábado for apresentado ao mundo com grande poder e glória, será impossível alguém ser enganado. Todos saberão claramente que irão escolher o lado do bem ou do mal, de forma consciente. Os que de forma consciente ou conveniente escolherem tomar a dose, quero dizer, escolher o domingo por ser mais conveniente, recebendo o sinal na mão para não perder o seu emprego ou para não serem mal vistos pela sociedade, ou na testa como símbolo de que ela escolheu conscientemente o lado de Satanás, da mentira, porque acha que esse é o melhor para ela, esses, meu amigo, receberão as pragas do Senhor. Versículo 41. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há um ruído de chuva abundante. Muito interessante. Que chuva é essa? Essa é a chuva serôdia, meu amigo. Abundante. Agora, preste muita atenção. Essa chuva não é para o remanescente. Entenda que o remanescente irá também receber essa chuva, mas eles já estavam trabalhando antes dela cair. Eles já tinham recebido porção tripla do Espírito Santo na pregação da diferença entre o sábado e do domingo. Você está entendendo? Essa chuva abundante, ela vem somente para complementar o remanescente, mas ela é especial para os que estão saindo das instituições religiosas de todo o mundo e pregando o evangelho agora, junto com o remanescente. Eles recebem essa chuva abundante para auxiliar os 144 mil na última obra do Senhor. Dessa forma, a chuva abundante provê para os que estão saindo de Babilônia a porção tripla do poder de Deus também. Você está entendendo? Isso é importante entender para que as pessoas que estão hoje dentro da instituição não pensem que irão começar a trabalhar na obra do Senhor somente quando eles receberem a chuva serôdia. Essas pessoas dentro da instituição, com esse pensamento, nunca receberão essa chuva. Na verdade, elas não irão distinguir a chuva serôdia. Irão pensar que é uma onda de fanatismo. Você está entendendo a importância de entender isso? Os que conhecem a verdade, os 144 mil, o Elias moderno, já estará chamando a atenção do mundo para a diferença entre o sábado e o domingo, e recebendo a porção tripla do Espírito Santo, para assim poder receber a chuva serôdia, junto com os sinceros das outras denominações religiosas. Se os membros papagaios não acordarem urgente e começarem a fazer a sua parte individualmente, lembra? Individualmente, de se libertar do institucionalismo religioso e entender para que serve o altar de sacrifício e mudar de vida, eles não irão reconhecer a chuva serôdia e serão feitos reféns das mentiras dos pastores do inferno. Veja só esse texto aqui que interessante. Está em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 507. Diz o seguinte: muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus, assim para eles, tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada,
esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. O trabalho que Deus começou no coração humano, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve estar cônscio de sua própria necessidade. Deve o coração ser esvaziado de toda a mancha. Olha o sacrifício aqui. Como estão os membros papagaios hoje? Eles sacrificaram seus vícios no altar do Senhor? Não. Purificando para a habitação do Espírito. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado. Opa, opa, opa. Quer que eu repita isso aqui para vocês ou não? Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Como eles se prepararam? Foi pela confissão e pelo abandono do pecado. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Eu vou repetir: o mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Entendeu? Então, o agente humano só teve de pedir a bênção e esperar que o Senhor aperfeiçoasse a obra a seu respeito. Foi Deus que começou a obra e ele terminará a sua obra, tornando o homem perfeito em Jesus Cristo. Mas não se deve negligenciar a graça, representada pela chuva temporã. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. Isso aqui, meu amigo, se chama justificação pela fé, ok? A não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Entendeu? Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos, nem a receberemos. Olha o perigo aqui. A maioria dos membros papagaios não irão receber a chuva serôdia. Não vão conseguir nem discernir que é ela que está sendo derramada. Enfim, vocês viram a gravidade da situação, né? Continuando com o texto aqui. 42, verso 42. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Muito interessante. Presta muito atenção aqui. Elias é usado por Deus para fazer a sua vontade, a vontade do Senhor. Mas na hora que Elias sobe a montanha e ora ao Senhor, ele não envia a chuva. E a pergunta é: por quê? Por quê, meu amigo? Pense, pense. Porque Deus não enviou a chuva que ele mesmo tinha prometido a Elias. Por que que ele fez isso? Preste muita atenção agora. Ele não enviou exatamente pelo mesmo motivo que ele ainda não enviou a chuva hoje, em nossos dias. O Senhor está aguardando o espírito correto de seu povo. Ele não vai esperar por muito tempo, mas ele está esperando ainda. Está aguardando o seu remanescente acordar para a vida e clamar. Clamar. Não é só pedir de qualquer jeito, não entendendo a necessidade e não dando o valor que é necessário, que precisa. Nós precisamos clamar, meu amigo. Precisamos entender a gravidade da situação. Invocar o nome do Senhor para nos salvar. Os altares de Deus foram todos destruídos e o seu povo não sabe clamar. Você está entendendo a gravidade? A grande maioria das pessoas não sabem nem orar. Nem orar. Você imagina se eles sabem clamar. Pois bem, nesse momento eu vou lhes mostrar a forma correta de orar. Essa talvez seja a parte mais importante desse áudio, e por isso anote tudo, para não esquecer. Essa deveria ser a primeira aula que todo cristão deveria aprender quando se torna um cristão. Como orar. Mas, na verdade, quando você aprender de verdade a orar, você irá entender o porquê que os pastores não ensinam os membros a orarem de forma correta. Você vai entender. Se prepare. No livro Nossa Alta Vocação, página 129, diz o seguinte: o servo observava enquanto Elias estava em oração. 6 vezes ele voltou do seu posto de observação dizendo: não há nada. Mas o profeta não se entregou ao desânimo. Preste muita atenção aqui. Continuou a revisar sua vida.
para ver em que ponto havia falhado em honrar a Deus. Confessou os seus pecados, presta atenção, e assim continuou a afligir a sua alma diante de Deus, enquanto vigiava para ver se havia algum sinal de que sua oração tinha sido respondida. Enquanto esquadrinhava seu coração, sentia-se cada vez menor, tanto na sua própria estima quanto à vista de Deus. Pareceu-lhe que não era nada e que Deus era tudo. E quando chegou ao ponto de renunciar a si mesmo, enquanto se apegava ao Salvador como sua única fortaleza e justiça, veio a resposta. O servo apareceu e disse: Eis que lá se levanta uma pequena nuvem no mar, semelhante à mão de um homem. Você já orou assim alguma vez na sua vida, meu amigo? Sabe por que os cristãos hoje são fracos e covardes? Sabe por quê? Porque a sua vida de oração é uma piada. Eles acham que oram, mas na verdade nunca oraram de verdade nas suas vidas. Ore pedindo perdão por cada pecado que você comete e cometeu. Se lembre de cada erro, de cada vez que fez algo que não agradou a Deus. E se arrependa. Faça uma autoanálise profunda em sua vida. Procure o que está distanciando você de Deus e do milagre que Ele quer lhe conceder. Vá entregando tudo no altar. Isso mesmo. Olha ele aí novamente, no altar de sacrifício. Entregue tudo para ele. Não peque mais. Se arrependa de verdade de seus pecados. Veja como você está sujo. Veja como você é pequeno e não é merecedor de nada do Senhor. Nada. Não saia daquela oração até você se sentir perdoado. Assim como Jesus fez 3 vezes no Getsemane. Assim como Jacó fez a noite toda. Clame por misericórdia e por perdão. Analise sua vida e veja se você está desonrando a Deus de alguma forma. Seja sincero, abra o seu coração, não tente se esconder, não tente se vitimizar diante de Deus. A sua oração dessa forma não será ouvida ou aceita. Seja sincero de verdade. Você está entendendo? Você entendeu por que os falsos pastores não podem ensinar o povo a orar da forma correta? Se eles ensinarem, eles estarão se condenando, pois ensinam os membros a viverem em seus pecados, adorando a Baal. Por isso, experimente ainda hoje orar de verdade, antes de dormir e quando acordar. Elias então orou e clamou, confessou os seus pecados, buscou de forma sincera e arrependida, se tinha algo que estava atrapalhando a vontade do Senhor de acontecer. E quando ele tinha chegado no pó e tudo estava entregue no altar, na 7ª vez que seu ajudante foi ver se tinha algum sinal de chuva, ele voltou e falou: Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Preste muita atenção aqui agora. Eu não sei se você entendeu essa parte. Talvez ela seja a parte mais linda desse texto. No livro Grande Conflito, página 640, diz o seguinte: surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. O que o servo de Elias viu não era uma nuvem de chuva, meu amigo. Era o próprio Jesus em seu trono, rodeado de seus poderosos anjos. Ele apareceu pessoalmente e especialmente para mostrar para Elias que a sua oração foi aceita e que ele traria a chuva que seu servo clamou para receber. Grande e fiel é o nosso Senhor. Amigo, quando o povo de Deus clamar de verdade, juntos e da forma correta, o Senhor irá responder. Ele irá aparecer pessoalmente para nos ajudar e livrar o seu povo das mãos de Satanás. Ele é o nosso Salvador, o nosso juiz, o nosso vingador. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 44. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entrando, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezrael. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezrael. A chuva que caiu naquela época de Elias foi muito grande.
foi física. Mas a chuva que cairá no tempo do fim, em breve, será ainda muito maior. Ela cobrirá a face de toda a terra, será imparável, uma chuva espiritual sem precedentes. Amigo, o desastre climático provocado no Rio Grande do Sul e em várias partes do planeta é só o começo. Veremos desastres impressionantes até o fim desse ano. Tudo isso sabemos muito bem para qual será o objetivo, para que Jezabel, o papado, possa reunir os seus profetas de Baal, todas as instituições religiosas do mundo e também reunir os líderes políticos mundiais para obrigar o mundo a quebrar os mandamentos de Deus e o seu santo sábado, implementando uma lei dominical em favor da suposta regulação do clima. A oferta será feita, o mundo tomará a sua decisão contra ou a favor da verdade bíblica. A porta da graça para a instituição rebelde e falida está se fechando. O Elias dos últimos dias virá, clamará, com a renúncia de todos os seus pecados, viverá uma vida santa diante de Deus, receberá a tripla porção do Espírito Santo e a chuva serôdia será derramada. Por isso, se prepare. Se você se lembrou de alguém que precisa ouvir esse áudio, compartilhe com ela. Curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e se inscreva no canal. Até a próxima.